cara, é muito desgastante, cara. É muito desgastante mesmo, assim. E só pra deixar claro de novo, desculpa, Dona vai falar aqui de uma forma muito mais lúcida do que eu. Um Corinthians todo remendado, cara. Exatamente. Foi muito Corinthians melhor que não ganhava 6 jogos e deu um banho de bola no Vasco. De verdade. Assim, o pênalti que o Vasco arrumou foi uma cagada homérica, cara. Que o André Ramalho bota a mão na bola e... Uma disputa com o Berratti ali, né? Exatamente. Então, assim, é muito pouco, cara. É muito pouco. E hoje, eu entendo que desempenho seja importante, eu entendo que jogar de uma forma bonita é importante. Pô, o Vasco jogou de uma forma maravilhosa contra o Santos. O Vasco jogou de uma forma maravilhosa contra o Fortaleza, a gente transmitiu aqui. Mas o Vasco precisa somar ponto, irmão. Os números estão na tela. Precisa somar ponto, cara. Esse é o desempenho do Diniz nos últimos 3 trabalhos. Aí, dona... Eu acho assim, eu botei isso até nas minhas redes sociais e eu repito isso aqui no Copa Zona. Não acho que o grande culpado de tudo que está acontecendo no Vasco é o Diniz. Mas hoje o Vasco ele precisa ser prático com a realidade que ele tem. O Vasco é um time que vai brigar contra o rebaixamento, correto? Um time que vai brigar contra o rebaixamento, ele precisa ser eficiente, ele precisa pontuar. E para o momento do Vasco, ele não pode ter um treinador que não acredita que o resultado é uma prioridade dentro de um jogo de futebol. Não basta, depois de jogos que o Vasco dominou o adversário, produziu, faltou eficiência, mas não ganhou. O aproveitamento do Diniz como treinador, do ano passado para cá, pegando principalmente o recorte de Campeonato Brasileiro, é constrangedor, é ridículo. É um aproveitamento que você olha e faz uma projeção para o futuro do Vasco dentro dessa competição e você pensa, esse time vai cair. Lembrando, eu acho que você tem que dividir e falar que a responsabilidade está muito na direção e na gestão do Pedrinho, porque faltam peças. Agora, numa boa, cara, olha para o jogo hoje. O Corinthians estava jogando com 4 volantes, preenchendo o meio campo. O Diniz, no primeiro tempo, colocou um volante, abriu completamente o meio campo do Vasco. Assim, é uma exposição, sabe, é uma força que ele tem para seguir a convicção dele, para ser ousado, mas que deixa o time completamente desequilibrado. O sistema defensivo do Vasco... Ignora a realidade, pô. O sistema defensivo do Vasco inexiste, gente. O Vasco é incapaz de jogar compacto. O Vasco é incapaz de se organizar defensivamente. É um time exposto. É um time que, se não criar e fizer muitos gols, ele vai sofrer muitos gols. Você olha o jogo do Vasco, você já espera isso, porque tem essa dificuldade. Assim, eu não posso achar normal, dentro de um ambiente que você precisa pontuar, você precisa ser um time equilibrado, terminar jogo com lateral esquerdo como zagueiro, com Coutinho como volante. Outro dia o Nuno Moreira terminou como volante. O volante vira zagueiro. Então, assim, é muita improvisação para um elenco que não te permite isso. Que é limitado. É limitado. E, assim, o pior é, quem contratou que é culpado. Porque eu tenho que ser justo. Foi lindo o que o Vasco fez pro torcedor vascaíno contra o Santos no Morumbi. Lindo. Só que, assim, a contratação do Diniz, todo mundo falava sobre isso. Era arriscada. Pelo contexto do clube, pela característica dos jogadores que tem no plantel, era arriscada, demanda tempo. E o Vasco não tem tempo, o Vasco precisa vencer. E outra coisa, hein? Legal, tem Copa do Brasil. Abre o olho que a prioridade do Vasco tem que ser brasileiro. A prioridade do Vasco é permanecer na Série A, porque a situação é muito complicada. O Diniz tem 13 jogos no Vasco, né? No Campeonato Brasileiro. Na Série A. 3 vitórias. 3 vitórias. E pra galera que fala de tempo, daqui a pouco o Diniz vai fechar um turno no Vasco, cara. Pô. E o desempenho é ridículo. Só pra... Porque às vezes a gente coloca na tela, a galera não faz a somatória rápida do que tá acontecendo. Traz pra gente. Só rapidinho, a janela fecha dia 2 de setembro. Esquece janela, bicho. A janela fecha dia 2 de setembro. Pode esquecer não, velho. Não vai resolver. Vizinho, o Vasco tem hoje que resolver. O Vasco hoje tem O Vasco Hugo Moura, não tem capacidade Lucas financeira Freitas. de contratar os jogadores que vão resolver a vida do Vasco. Vai ter que ter. Não, mas o VAR vai ter que Alguma fazer Eu vou alguma coisa. repetir porque às vezes as pessoas escutam. Eu acho que o Vasco não tem capacidade financeira, ele tem a capacidade de melhorar o que ele tem. mas tem que trazer alguém. Mas ele não tem capacidade de contratar jogadores que vão resolver a vida do Cara, mas desculpa, o Nino resolveria a vida do Vasco? Resolveria. O Vasco não tem capacidade de trazer o Nino. Tem, mas Não o tem. Zenit fechou a porta. Porra, não Mas tem o Vasco porque- tem o valor, cara. Não, mas não tem- O Vasco tem 9 milhões de euros pra oferecer no Nino. O Nino não sai por 9 milhões de euros. Sai! Não sai, ele não vai sair. O Ele Zenit... aceita, mas Não, beleza. ele... Não, peraí. O Vasco tem o poder de seduzir jogadores
jogadores que poderiam resolver. Isso é uma coisa. O Vasco tem esse dinheiro. Exatamente. O meu ponto é... Mas o dinheiro para contratar, o dinheiro para pagar o jogador o salário é uma coisa. Não, O dinheiro para você tirar o Nino de lá, o cara fala assim... Eu não vou vender por 9, eu posso vender por 20. Se você oferecer 20, eu Não, vendo. eu entendi. Mas ele não quer vender. Ele não quer vender, exatamente. Eu concordo. 9 milhões de euros, você contrata um jogador para resolver essa posição. Tudo bem. E aí cabe ao Vasco, deveria caber ao Vasco, achar uma solução. Olha só. Deveria caber ao Vasco. O Vasco vendeu o João Vitor. Era um problema. Deveria ter vendido. Aí o Vasco... Eu já acho que deveria ter vendido. Eu acho que não. Eu discordo. Era um problema, cara. Era um problema pro Vasco. Aí o Vasco... Tem algum melhor lá? Tem alguém melhor, mas ele desrespeitou a instituição. não, Tudo bem. Aí, pra mim, transcende tudo. Não tem ninguém melhor, mas não tem ninguém pior, cara. A verdade é essa. Era um cara que não queria estar mais no Vasco. E que o torcedor não queria mais. Mas o Vasco Então, não pode fechar o olho pra janela, não. O Vasco tem que abrir o olho pra janela, pô. A janela tá acabando. Olha só, porque assim, guardado as devidas proporções da capacidade técnica individual de cada um, tá? Não tô comparando aqui o que o Pedro tem de qualidade técnica com o que tem o João Vitor. Mas a situação do Pedro no Flamengo, em algum momento, muita gente achou que era incontornável, insustentável, porque, pô, não treinar com afinco, com dedicação, é desrespeitar a instituição. Qual foi a postura do Pedro? Tudo bem, mas eu não... Pós-polêmica. Beleza. Mas são jogadores diferentes. Mas eu tô dizendo o seguinte, tudo é E o Pedro é ídolo do Flamengo, né? Não, mas tudo é contornável no futebol. Quando você tem a necessidade, tudo é contornável no futebol. Eu acho que beleza, o Vasco tem 9 milhões de euros para contratar, pode contratar um jogador. Eu acho difícil. O Vasco precisa resolver no campo. Mas você concorda que o Vasco hoje precisa de um treinador? Faça o simples e você tem que pontuar. Eu concordo. Eu só queria só destacar os números, que eles são grotescos. Eles são grotescos. O Diniz fez 34 jogos. De 24 pra cá. Entre o Campeonato Brasileiro do ano passado e esse Campeonato Brasileiro. 34 jogos. 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Olha os números aqui, gente. Gente, é um negócio inacreditável. Se você pegar... Não pode ser coincidência, gente, tá? Peraí, só pra gente... Porque às vezes, vamos pegar, são 34 jogos e ele fez aqui, ó, 12 com 9, 21 com 6, 27 pontos em 34 jogos. O time já estaria rebaixado. Depois de 34 partidas, com esse aproveitamento, o time já estaria rebaixado. Não teria mais como salvar. O aproveitamento... Ia faltar 4 jogos, você faz 12 pontos, você vai para 39. Você não vai salvar com 39. Não vai salvar. O aproveitamento dele é de 36%, o Vasco. Não, beleza, mas a gente fala em 45 pontos, pô, 43 num ano ruim. Gente, nunca o time salvou com 39. São 27 pontos em 102 jogados, 27 é pouca coisa. Não, é ridículo. E assim, o adversário já sabe como neutralizar. Até pra falar de quem venceu e venceu porque mereceu, o Corinthians fez de novo o quê? E outra coisa assim, desculpa falar, eu acho que, você falou da convicção dele, nos 2 últimos trabalhos do Fernando Diniz, nos 3 últimos, incluindo o Vasco... É sempre a mesma história. Eu não vejo nem no campo aquilo que foi a assinatura do time do Fernando Diniz. Eu não vejo. Deu pra ver. No 6-0 deu pra ver, por exemplo. Você pode ter alguns lampejos, alguns instantes, mas assim, você não enxerga... O Vasco jogou bem contra o Fortaleza. Você não... O Vasco jogou bem contra o Santos. Então, mas peraí, o Fortaleza... Foi a última vitória do Vasco no Januário. O Fortaleza... 17 de maio. O Fortaleza, um time horroroso. Pô. O Santos, um time horroroso. Horrorosos os 2 times. Naquele momento, na mão do Vojvoda, o Fortaleza, com 5 minutos, ele estava dando chance de contra-ataque toda aberta. A gente narrou esse jogo aqui. Um jogo bizarro. E levou perigo contra o Vasco, tá? O Santos do... Quem não leva? O Santos... Assim, desculpa falar, tá? Essa palavra é muito... Mas o Santos do Kleber Xavier, em vários momentos, ele foi um time nojento. Assim, desculpa falar. O torcedor sabe disso. Desculpa falar. Não, mas desculpa até pelos profissionais, porque é um cara sério. Mas assim, o time do Santos era um time, assim... muito fraco, Que muito só pra deixar frágil. claro, tá? No 1-0 do Vasco. Tava o Santos na cara do botou gol, a bola meteu na trave e o Guilherme perdeu o gol Mas é inacreditável. exatamente isso. O que o Corinthians fez hoje. Neutralizou o jogo do Diniz. E eu falo isso com muita dor no coração, porque eu sou um apaixonado pelo Fernando Diniz. Grato pelo que ele fez pelo meu clube, mas eu não consigo entender porque ele... Desculpa, Casé, Fluminense no ano passado não jogava a lá Fernando Diniz. Não jogou. O Cruzeiro do ano passado não jogou a lá Fernando Diniz. Muito menos. Menos tempo, tudo bem, uma situação diferente, mas não jogou. Não. E o Vasco desse ano, na minha opinião, não joga. Eu acho que o problema dele não é estar abraçado à convicção dele. O problema dele, na minha opinião, é neste momento estar procurando uma nova identidade e não Agora tendo encontrado. posso fazer uma pergunta? Pode. Qual o time que realmente jogou a lá Fernando Diniz? O Fluminense 2023 2022.
Sim. Foram 2 anos. Essa é a realidade da carreira dele. Tudo bem, mas o São Paulo teve um E o momento Audax? também. E o Audax? Não, o São Paulo teve São Paulo momentos jogou também. E o Audax? E o resto? Não, tudo bem. Então é algo que ele tem que refletir. Eu concordo. O meu grande E ponto quem é o o seguinte. contrata tem que definir. É isso que eu quero pro meu Sim, time? Mas o que eu te falo é o seguinte: está provado, na minha opinião, está provado que quando o time do Diniz faz aquilo que ele em algum momento acreditou, hoje eu tenho dúvida do que ele acredita, em algum momento acreditou, ele consegue ser competitivo e vitorioso. Ele foi assim no Fluminense e foi assim no São Paulo. Quando ele, em alguns momentos, ele perdeu a forma de jogar. São Mas Paulo ele, foi vitorioso. São Paulo foi um problema sim, maior ainda, né? mas o meu ponto é o seguinte: a forma de jogar dele funciona, ganha pontos e ganha troféu. Já aconteceu isso. Ele provou isso. Eu acho que hoje o que acontece com ele é minha opinião. Eu olho para o time do Vasco e eu não vejo um time do Fernando Diniz. Se você me apresentar um jogo do Vasco e fala assim, ó, quem é o treinador? Eu não sei dizer. Até pelas Quando em peças. vários momentos você poderia colocar um time do Fernando Diniz jogando, você botar assim, você não sabe quem é o técnico. Me parece um time do Mas Fernando assim, Diniz. Ele trata o... Pouquíssimos momentos. Ele trata o... Minutos. Minutos. Ele trata o Gumora no Vasco como se fosse o André do Fluminense? Mas é isso, mas Pra jogar na zaga? Parece que é isso. A solução é sempre muito parecida com o que ele fazia com o Fluminense. O Diniz, É tem que, uma o loucura. Diniz tem que olhar pra ele um pouquinho, pro estilo de jogo dele. Eu Assim. falo isso tem que olhar. Honestamente, tá? Eu não, eu volta a acho que repetir. ele tá perdido. Eu não vejo o Diniz mais nele. Eu não reconheço mais o Eu Fernando não sei Diniz. nada de bola, tá? Nada. Essa é a Comparado ao verdade. Diniz, então, irmão, esquece. Só que assim, a resposta que ele deu hoje pra pergunta do cara... Desculpa quem fez a pergunta. Eu também não... Eu vi também, mas não... Eu só vi o corte. Onde o cara fala sobre o desempenho do Diniz em 2025 e 2024. E o Diniz vai falar, porra, mas ninguém falou do meu desempenho no Fluminense, que eu peguei na zona e fui pra terceiro. Foi quando isso? Em 2022? 2, isso. Depois em 2023 Foi a campeão muito da bem, Não, em determinado momento, 2022 e 2023, você pegava o recorte do Campeonato Brasileiro, só o Abel Ferreira e o Palmeiras tinham somado mais pontos É do que isso. o Fluminense e Fernando Mas assim, cara, Diniz. Um período largo. ele tem que mais de entender a 30 realidade dele hoje. Sabe qual é a Se ele realidade? for voltar pra 2020 no São Paulo, 2021... Não, eu acho que o problema dele tá aí. Sabe qual é a realidade Porra. dele hoje, pós-Copa? Sabe qual é a realidade dele hoje? O Vasco só pontuou mais que o Sport. Não, é... Pós-Copa do Mundo. Não, cara, o Fluminense do ano passado melhorou quando contratou Mano Menezes em relação ao Fernando Diniz. Porque é um cara que faz o feijão com arroz, mas pra sem fechar. sal. E o cara que no Grêmio hoje faz... O cara que a gente vê no Grêmio hoje não faz futebol. Pra fechar, assim, uma das maiores freguesias do futebol brasileiro é Corinthians e Vasco, É né? uma loucura isso. O Corinthians foi hoje com um time misto. Não e pode, Foi não muito pode. melhor É. que o Vasco. Sim, finalizou mais, tirou a bola do Vasco, pressionando. Mereceu ganhar, pô. Eu Mereceu discordo desse ganhar. comentário, Assim, Gil mas assim, Mané. só pra deixar Deixa eu claro, ver. tá? Que a gente não entrou nesse tema. Desculpa o diretor, que a gente tem que seguir. Sim. O Mas o debate Vasco tá bom. precisa atuar, mas assim, absurdamente, urgentemente na janela, tá? Volto a falar. O Vasco vendeu o João Vitor, o Vasco vendeu o Luiz Gustavo. Hoje o Diniz falou na coletiva que precisou vender para abrir caixa. Ah, pô, Pra contratar. Beleza. se é pra isso, tem que contratar, gente. Tu Tem que Não, contratar. se você Então, assim, vendeu, você tem que vendeu pra contratar. abrir caixa, Tem que contratar, meu irmão. obrigatoriamente. Não vai contratar, idealmente. mas Tá? deixa eu Idealmente fazer- vai ter que contratar 3 Isso que eu zagueiros. queria saber. Mas vai ter que contratar 2. Tá bom. Robert Renan, um que deve ser anunciado. Ah. Na Vai ter que ser Robert Renan, mais mas, dois. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Na teoria, o Robert Renan joga muita bola. Na teoria. não resolve. Porque na prática, nas últimas vezes que a gente viu ele em Não campo, resolve. muito abaixo. Mas eu acho que ele- Mas eu apostaria, Mas ele, tá? se Só pra deixar encaixa, claro. ele se encaixa no modelo do Diniz. Eu apostaria. Não resolve. Mas assim, só pra... O Robert Renan não resolve. Tá, mas só pra... Eu queria Ah. que você elencasse aqui. Vasco, zagueiro. prioritariamente, O que eu puta zagueiro ou 2 zagueiros antes de qualquer outra coisa? Eu gostaria de um puta zagueiro e um bom zagueiro. Tá. Era o que o Vasco estava tentando. Prioridade Tá? 1 e 2. O Vasco estava dois. tentando. Tá, O isso Nino que eu queria e o entender. Robert Renan. Tá, aí seria a resolução. Beleza. Né? Resolveu. O Vasco precisa de um volante. Na minha concepção, acho que o Vasco precisa de um volante. Tá. O Vasco precisa de... Aí... Ah, beleza. Só dá pra esses 3. se for 3, um volante e 2 zagueiros. Tá. Ninguém pode. Não, porque assim, porque eu fico imaginando assim, tá vendo? não tem partindo como. do Quer dizer, princípio- daqui pra cima não dá mais, entendeu? É porque assim, Cara, não vai partindo do trazer, princípio, o vamos Vasco já trazer três. contratou o ponta. Matheus França. Não, então, o Vasco vai contratar. Aparentemente, o Vasco vai contratar. Eu não... Porque assim, se você achar quem que o Vasco precisa contratar, aí Não, fudeu. beleza. Não, por isso que eu falei. Por Mas isso que a gente aí, tem que limitar. Tu já A gente viu tem um time que limitar. sem um lateral direito morre? É o Vasco. É isso. O Quando Paulo eu Henrique, vejo a notícia, foi bagunçado. Paulo Henrique está fora, eu tenho vontade de me matar. Eu já não tenho, desliga a televisão. o Vasco hoje tem dependência do lateral é uma direito. loucura. Assim, o torcedor do Vasco hoje, quando viu que, de novo, tá? Só pra deixar de novo. Paulo Henrique passou mal contra o Juventude e hoje foi mal de novo. Paulo Henrique, se tu for mal, passar mal semana que vem, já me avisa. Eu nem ligo a televisão, nem vejo mais nada, Paulo Henrique. Pelo amor de Deus, já me avisa logo, me manda mensagem, que eu já perco a alegria de viver. Quando você lê que o Paulo Henrique tá fora do jogo, é vontade de quebrar o celular. Tu já sabe que vai dar merda. E dá merda. É coisa de maluco. Nem te surpreende.
fala, caralho, hoje o Pumita não vai conseguir segurar ninguém. Tu vai ver o jogo pra se surpreender. Pronto. É dito e feito, velho. Não tem Olha caralho. o pedido do torcedor. Tá aí, ó. Não, Contrata 2 bonecos. está chegando, só que tá demorando. Pra caralho. Porra, tá Quem demorando tá pra contratando caralho. não é o Casimiro, só pra Eu não vou contratar, não. o torcedor achar que é o Giro. O pedido Não é o Casimiro que tá chegando, mas não foi. Ó, o negócio é o seguinte, então, já é olhar a Copa do Brasil, o Donald falou, né? A prioridade é o brasileiro. Tem a Copa do Brasil, que é o Botafogo. Não tem como. Não tem como não jogar. Não tem como não jogar e querer. Baixo na Copa do Brasil. Tá bom, então vai. Não, mas não, porra, dona. E a volta, Pode abrir mão. lembrando que a volta é lá no dia 11, né?